Bom dia a todas. Então, temos aqui 4 alunas, 3 alunas, né? Quarto participante sou eu, ao vivo. E eu já vou gravar, e daí esse vai ficar no AVA. Daí à noite eu dou aula de novo. Vou compartilhar aqui a tela para vocês. Vamos lá. Quem que entrou agora? Eu. Eu quem? Que aparece um monte de letra. A Elisângela. Ah, é verdade. Essa letrarada é do seu nome. Eu já quero te dar a presença aqui também. Aí, deixa eu Então, vamos lá. Então, gente, o tema de hoje, dessa semana 11, são as complicações no pós-operatório. Muita coisa, né, a gente falou e tal, quando a gente foi falando das, das cirurgias mesmo, né? Mas eu achei legal trazer, porque eu fui pesquisando, assim, também para trazer para vocês, e eu achei muita coisa, assim, tem bastante slide. Então, eu falei, quer saber, é melhor eu fazer uma aula separada disso. Então, a semana 11, o roteiro. Tem um artigo que eu achei bem legal, que é os fatores preditivos de complicações em procedimentos da cirurgia plástica. E ele tem um score, tá? Então, eu deixei até esse artigo nas atividades, que é para citar 15 tipos de complicações, que tem lá umas tabelas, e 6 score preditivos, o que quer dizer isso? Que tem 6 situações, que eu não vou falar, porque senão eu conto a atividade, né? Que a gente consegue saber se ele pode prejudicar ou melhorar essa questão da cirurgia. Se o paciente tem aquilo, isso pode ser um preditivo para a cirurgia ir bem, vamos dizer assim, ou ter alguma complicação, tá? Material PDF, aula ao vivo, fórum. Cita as principais complicações no pós-operatório. Vocês que estão ao vivo escrevem no fórum "participei ao vivo", daí não precisa fazer a tarefa do fórum para contar nota. Precisa escrever lá "participei da aula ao vivo", por quê? Para eu deixar a gente registrado para vocês, né, no sistema que vocês estão participando. Então, eu preciso desse escrito "participei da aula ao vivo". E a atividade vale nota, tá? Eu tinha dado, né, aí umas 2, 3 semanas light, depois da provinha do primeiro bimestre, mas essa já é uma atividade. Então, lá no envio da tarefa, vocês vão colocar a resposta, tá bom? Vamos em frente. Então, aqui tem um videozinho das complicações. Depois eu mando para vocês o link. É um vídeo que eu achei no YouTube, não é um vídeo meu, né? É um vídeo, um outro vídeo, e que eu achei bem interessante. Então, quais são as principais complicações? Então, alteração de sensibilidade, biofilme bacteriano, contratura capsular, deiscência cicatricial, dor, epidermólise, fibroses, hematomas, infecções, linfedema, necroses, seroma e tromboembolia. Então, assim, tem mais complicações. Nesse artigo vocês vão ver que tem mais, tá? Mas essas aqui são as complicações que a gente vai falar aqui na aula. Então, esse quadrinho aqui, ele faz uma análise, né? O nome do artigo é Análise Comparativa de Evolução das Complicações Pós-Operatórias. Gente, só um minutinho aqui, tá? Deixa eu... Então...
Então, a gente tinha parado nesse quadrinho, né? Das complicações. Então, esse estudo aqui, gente, é esse estudo assim, ó, o nome é o Smaniotto, o nome do autor, né? E o nome do artigo é Análise Comparativa da Evolução e das Complicações no Pós-Operatório. Então, aqui, ele traz essas principais complicações, que é muitas dessas complicações que eu já falei que a gente vai ver na aula, que é a trombose, a infecção, o hematoma, a deiscência, seroma, daí deiscência grande, considerado complicação maior, e deiscência pequena, considerado complicação menor, infecção local, cicatriz hipertrófica e granuloma, tá? Esse estudo aqui que o Smaniotto fez. Então, gente, as alterações de sensibilidade. Isso acontece muito, tá? O que acontece? Ocorre em praticamente todos os pacientes submetidos à abdominoplastia. Normalmente, elas diminuem a partir do 3º mês. E nos casos de linfedema prolongado, a sensação anestésica do abdômen também se prolonga. Né, nós, da área da estética, da saúde, vamos fazer esse linfedema diminuir, fazendo com o quê? Fazendo uma drenagem ali no local. E à medida que esse edema diminui, consequentemente, a melhora da oxigenação no local e o corpo vai voltando. Então, o que a gente chama de uma neovascularização, uma nova vascularização local, para a gente poder o corpo ir se adaptando de novo, né? Então, gente, acontece muito, tá? Essa alteração de sensibilidade. Daí, aqui nessa fotinho, né? Eu só mostrei que o quê? Que aqui, por exemplo, numa abdominoplastia, ou às vezes numa cesárea, que a gente esquece da cesárea, né? Mas pode acontecer, é que a gente está falando de um pós-operatório plástico, né? Mas a cesárea a gente pode atender sim. Na prática clínica, eu acho que eu já até falei isso para vocês, é mais difícil, porque a mãe está focada no filho, né? Não em se cuidar, vamos dizer assim. Então, é difícil a mãe querer fazer algum atendimento, mas pode acontecer. Mas o que acontece? Principalmente, gente, aqui, ó, em volta da cicatriz. Então, aonde eu estou passando o mouse aqui, ó, bem em cima e embaixo, é onde ocorre essa alteração da sensibilidade. Então, a gente fica com a sensibilidade, o paciente fica com a sensibilidade alterada. Então, o que pode acontecer também? Casos de neuralgia ou dor crônica decorrente dessa lesão errada, vamos dizer assim, da inervação do local, devido, né, ao corte mesmo do bisturi ali da cirurgia. Dor. Geralmente pode acontecer parestesia e pontada. Então, parestesia é essa diminuição dessa sensibilidade, tá? E as pontadas, isso também os pacientes, eles relatam umas pontadas assim ao longo do dia, geralmente autolimitado. O tratamento, quando ocorre da neuralgia persistente, consiste em... Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer massagem no local, pode usar um analgésico também, pode associar ou não a remédios anticonvulsivantes, isso vai ser o médico, né? Por exemplo, amitriptilina, amitriptilina e a gabapentina. A gabapentina é muito usada para dor, porque atua no sistema nervoso central, né? Então, quando o paciente tem aquela dor assim insuportável, daí às vezes o médico pode até entrar com uma gabapentina. E nos casos refratários, exploração cirúrgica visando a liberação do nervo, o que pode acontecer? Eles podem fazer uma ressecção do neuroma. Então, o que é isso? Fez o corte lá no finalzinho da inervação, às vezes o nervo ele fica tipo ramificado, e isso vai formar um neuroma, como se o bulbo ali dele ainda tivesse com a sensação. Então, a hora que você encosta, a pessoa tem uma sensação ou às vezes diminuída, né? Por isso que é uma alteração, ou exacerbada. Então, a pessoa tem muita dor ali no local.
Então, a gente chama isso de neuroma. Daí, às vezes, tem que fazer uma cirurgia de novo para fazer essa ressecção, tá? Desse neuroma, desse finalzinho, né? Da inervação. E uma outra coisa que pode acontecer muito é o biofilme bacteriano. Então, estudos recentes demonstraram que existe uma relação positiva entre algumas complicações cirúrgicas, sejam elas provenientes da cirurgia plástica ou não, presença do biofilme bacteriano nas superfícies teciduais e nos materiais aloplásticos, como, por exemplo, superfície de prótese. Aqui a gente volta lá na cirurgia da prótese, tá? Geralmente, esse biofilme bacteriano pode acontecer lá na cirurgia da prótese de mão. Rede tridimensional de bactérias, revestida por uma substância extracelular de formato polimérico, ou seja, em volta dele, ele é envolvido por polissacarídeos, ácidos nucleicos e, às vezes, até por fungos, tá? Então, e bactérias também. Então, faz realmente, assim, uma cápsula, já diz o nome, né? Um biofilme. Então, aqui é o processo, né? O processo de bioincrustação. O que é isso? Quando ele vai se aderindo, tá? A partir da acumulação de substâncias químicas e adesivas, ou bacterianas, que a gente já falou, ou também pode ser, né? Às vezes, estar também fungos associados, mas claro que a bactéria sempre vai existir, tá? Fazendo essa polimerização, fazendo esse acúmulo externo, tá? E aqui também tá formando, né? Aqui, ó, tá falando. Tem essa adesão inicial, daí o crescimento, esse excesso desse biofilme, olha aqui, ó. Ó, aqui tá aumentando e isso vai se aderindo, tá? E vai formando ali, fica incrustado realmente na pele. Então, isso também tem que ser retirado pelo médico. Geralmente vai tomar antibiótico e dependendo, às vezes tem que fazer, às vezes, até alguma coisa no centro cirúrgico. Contratura capsular também envolve a questão da prótese. A gente já falou disso, mas eu só quis aqui revisar. Que a contratura, ela possui graus, então grau 1 até o grau 4, sendo que o grau 4 é o mais severo. A gente faz essa comparação da infecção bacteriana, né, do biofilme, com as contraturas. Elas podem estar juntas, ter a contratura e ter a formação do biofilme, tá? E vocês vão escutar muito na literatura, o nome, né, dessa contratura é contratura de Becker, que ela já é considerada um grau 3 e grau 4, já é considerada mais avançada. Então, aqui tem a foto de algumas contraturas, né? Então, o silicone estaria assim, daí ele dentro da cápsula e ele fora. Olha o que aconteceu, corroeu, né? Aqui é a mesma coisa, ó, foi tirada a cápsula, ó, o silicone corroeu. Então, ou, nesse caso, não faz outra cirurgia, ou coloca outro tipo de prótese, entendeu? Então, assim, tem que ver o que o cirurgião, junto com o paciente, vai resolver. Porque tem paciente que fica tão traumatizado que ele não quer mais colocar silicone. Mas, às vezes, é aquele tipo de prótese que o organismo dele reagiu, tá? Por isso que agora tem várias próteses mais modernas para não dar essa contratura capsular. Aí, queria tirar esse negócio aqui, nunca sei como é que tira. Esse quadrado amarelo aqui que fica. Vou colocar eu aqui no canto. Controle de infecção bacteriana. Principal aspecto a ser analisado e devidamente efetuado pelos membros da equipe. Então, nesse caso, falando da prótese de silicone, tem uma técnica que eles chamam de no touch. Que o que acontece? Esse contato é mínimo com as mãos do cirurgião, tá? Porque eles já fazem ali um funil, né? Um funil para o médico não ter que pegar naquela prótese, para não ser mais um reativo
Porque você às vezes já reage contra o teu corpo, e daí né, você vai reagir contra, né, o contato de uma terceira pessoa. Então, eles chamam a doutora Lange, né, a Ângela Lange, lá na jornada de cirurgia plástica, ela falou dessa técnica no touch, que é para evitar esse controle dessa infecção bacteriana. Outra complicação que acontece no pós-operatório é a cicatriz hipertrófica ou queloidiana. Então, isso a gente já viu também, mas eu quis trazer. Então, a hipertrófica, ela é alta, proeminente, mas ela respeita o limite da cicatriz. Já a queloidiana, ela é alta e ela extravasa o limite da cicatriz. Tá? Então, aqui a gente consegue ver, ó. Aqui a gente consegue ver essa cicatriz está aparente, então ela está hipertrófica. E a queloidiana, além dela estar alta, ela ultrapassou aquele limite, tá? Os dois provocam vermelhidão, provocam coceira e provoca essa elevação da pele. Outra patologia que acontece bastante é a deiscência de sutura. Então, o que acontece nessa deiscência? Parei para ver se sai aquele negócio. Então, é uma disjunção parcial ou total da camada da pele, de qualquer camada da pele. É uma complicação em que uma ferida não cicatriza ou abre ao longo, né, ao longo da cirurgia, após a cirurgia. Então, o que acontece, gente? Essa deiscência é super comum. Eu também já tinha falado, mas só relembrando. Finalzinho ali da cirurgia de mama, aquele final do T, onde pesa a cicatriz, acontece deiscência. Se o paciente é fumante, acontece deiscência. Se ali na abdominoplastia também, que o corte, né, é longo, de fora a fora, pode acontecer também deiscência. Então, a deiscência ela é mais comum do que a gente imagina, tá? Mas é claro que a gente vai fazer de tudo para isso não acontecer, né? Porque é uma complicação. Se for uma deiscência pequenininha, que você faça ali que a gente vai ver os tratamentos na outra aula. Que você faça uma microcorrente, alguma coisa assim, cicatrize, ok. Agora, quando é uma deiscência grande, daí já complica, né? E às vezes está envolvido junto infecção, então às vezes tem envolvido outros fatores. E a epidermólise. Então, o que é essa epidermólise? Ela consiste a perda da camada superficial da pele em torno da incisão cirúrgica. Então, aqui na foto, eu não consegui achar uma foto que eu gostasse, sabe? Mas o que acontece? Falta, como se faltasse pele para fechar. Por quê? Porque a cicatriz, a tensão da cicatriz, ela foi evoluindo, né? E faltou ali, aquela pele ficou esticada e parece que faltou pele para fechar 100%. Só que à medida que a gente vai fazendo as mobilizações, vai fazendo a eletroterapia, vai fazendo, né, o tratamento no pós-operatório, geralmente ela evolui bem. E não precisa fazer muita coisa, não prejudica a cicatriz final. Mas às vezes pode ser que tenha que ser feito alguma coisa. Então, em lipoaspiração, ela é muito comum, né? Onde se introduz ali a canulazinha. E na abdominoplastia, ela pode ocorrer em algumas partes da incisão abdominal, tá? Principalmente em paciente fumante, que eu acabei de falar, e diabético, tá? Então, fumante e diabético tem essas intercorrências. Então, no lifting facial, a epidermólise pode acontecer aonde? Nas incisões do occipital. Então, mais aqui atrás, né? Aqui e mais aqui atrás. Mas geralmente aqui, porque é aquela coisa assim, puxou aquela pele e faltou pele, sabe? Na blefaro, normalmente não acontece. Em alguns casos raros, pode aparecer no final da incisão, que as pessoas sentem coceira no olho. Então, às vezes a pessoa coça e acaba machucando ali o ponto, né? E daí pode acontecer epidermólise ali. Na otoplastia, que é a cirurgia da orelha, geralmente pode acontecer atrás da orelha, porque é uma região que fica abafada também, né? E propensa ali a bactérias e fungos.
Na rinoplastia, nas laterais da asa do nariz, por causa da acidez das secreções que saem logo após a cirurgia. É raro, mas quando acontece, não compromete o resultado final. Então, a epidermólise, ela não tem esse... Ela é mais tranquila, vamos dizer assim, né? E se não evoluir, não compromete isso que acabamos de falar, o resultado final. Mas ela pode evoluir para uma necrose fibrinoide. Então, o que é isso? Acaba evoluindo para uma deiscência mesmo, formando uma necrose, e isso vai prejudicar o resultado final da cirurgia. Então, o que é essa necrose fibrinoide? É um tipo bastante especial de necrose. Há uma degeneração do tecido. Então, esse tecido que estava ali na cicatrização, ele adquire um aspecto hialínico, ácido fílico, semelhante à fibrina. Aqui faltou um espaço, tá? É fibrina. O que eu apertei? Então, ela é parecida com uma fibrina. Deixa ele voltar. Então, aqui tem um espacinho, tá? Uma fibrina com aspecto hialínico. Então, ele fica meio róseo, assim, a cor meio rosinha. E é principalmente aquele substrato da colagenase. Então, o teu próprio corpo, ele faz essa degeneração, ele se autoagride, vamos dizer assim. Então, aqui, eu não consegui achar também uma foto legal dessa necrose no pós-operatório, tipo uma abdominoplastia, eu queria, né? Mas eu trouxe aqui. Então, aqui vocês conseguem ver que tem uma degeneração do quê? Dos vasos sanguíneos. Claro, se está diminuindo a oxigenação no local, é óbvio que todo aquele tecido vai realmente necrosar, né? Vai faltar oxigenação para o tecido. Epidermólise pós, tá. A melhor forma de tratar é manter o local onde tem a sensibilidade sempre seco e livre de atritos. Normalmente, o médico já deixa prescrito o medicamento adequado. O esteticista deve seguir a orientação médica e não manipular a área cometida com a epidermólise para não correr o risco da sensibilidade aumentar. As manobras, né, que tiverem que ser feitas ali, tem que ser feito, vamos dizer ali, um bombeamento, né? Fazer uma drenagem, vai fazer um bombeamento sem deslizar e fixar as mãos. Então, geralmente na drenagem, a gente faz essa tração de pele. Só que a gente não vai poder fazer no sentido assim, ó. Imagina que a cicatriz está aqui, né? Abrindo a cicatriz. Então, você vai fazer de um jeito, um bombeamento, que você não mexa na cicatriz em si. Porque senão, daí que você vai abrir ela. Porque aquela pele, lembra que eu falei? Tá bem fininha. Então, essa é epidermose. Nas fibroses. Então, o que são as fibroses? São cicatrizes que lembram cordões. Então, a gente vai na palpação, você palpa bem certinho um cordão fibrótico. Eles se formam aonde foram realizadas principalmente a lipoaspiração, ou o local da pele que foi descolado, tá? Para retirar aquele excesso da pele. O organismo responde ao processo inflamatório, enviando inúmeras células reparadoras ao local. Assim, com o decorrer dos dias, essa região ela começa a endurecer, porque ali tem muito fibrina, fibroblasto. O corpo, o cérebro não está preocupado, eu vou fazer uma cirurgia bonita, uma cicatriz bonita. O corpo, ele quer cicatrizar. Então, teve a lesão da cirurgia, o corpo vai lá e manda fibroblasto, fibrina, um monte de coisa para o organismo se regenerar, né? Então, essa região, ela começa a ficar endurecida. E pode ocorrer em maior ou menor grau. Isso acontece no pós-operatório de forma crônica, atrapalhando esse funcionamento correto dos fibroblastos, que são os responsáveis pela cicatrização. Então, em vez de os fibroblastos cicatrizarem assim, eles vão cicatrizar tudo torto.
E esse tudo torto é que vai formar essa fibrose. Daí a gente faz, né, o tratamento e daí a fibra se rearranja e ela arruma. Então, sendo assim, eles passam a trabalhar mais, aumentando o colágeno, que no caso, né, nós estamos falando dos fibroblastos, ele fica desnorteado, vamos dizer assim. Então, ele acaba produzindo mais colágeno e daí, porque ele quer cicatrizar, né, igual eu falei. Só que daí esse colágeno, em vez dele ficar bonitinho, ele vai ficar tudo torto. E isso vai causar repuxamentos, vai causar dores e vai causar ondulações na pele, porque você vai palpar, não é uma pele normal. Já tem uma outra foto no outro slide. Ela é uma pele ondulada. Deixa o local com a aparência inestética, então não fica uma aparência bonita, tá? Fica uma aparência feia. E essa aparência não agrada quem submeteu uma intervenção cirúrgica para ficar mais bonito. Então você fala assim, poxa, mas eu fiz uma lipo para melhorar a barriga e agora fiquei com uma super fibrose. Acontece muito, então a fibrose a gente tem que tratar lá no início já. Ali, passou aquela fase, né, a fase inicial ali da inflamação, a gente já, na verdade, a gente já fazendo a drenagem lá no início, na fase inflamatória, naqueles primeiros 7 dias, a gente já começa a prevenir, tá? Mas geralmente ali na segunda e na terceira, né? Na proliferativa e na remodelação, que a gente vai atuar mais forte. Cabe ao profissional de estética estar preparado para fazer esses atendimentos dessas fibroses. Então, aqui, ó, que eu falei que tem uma fotinho. Então, vejam, gente, como não fica nem um pouco bonito mesmo, tá? Então, aqui ela fez uma lipo, não sei se ela fez abdominoplastia. Fez também abdominoplastia. Tá parecendo uma cicatriz aqui. Então, ela fez as duas coisas. Ela lipou e fez abdômen. Então, após a primeira semana, o edema começa a diminuir, que no que eu falei ali, 7 dias, e daí as fibroses ficam mais evidentes. Então, daí já é a hora da gente começar a tratar. E o tratamento? Então, a gente pode fazer algumas coisas. A gente pode, igual eu falei, nós vamos falar de eletroterapia na outra aula, tá? Mas aqui da fibrose, eu já dou uma pincelada para vocês. Então, a gente pode fazer o tratamento da fricção de Cyriax, que é movimentos de fricção transversais às fibras do tecido, daquele tecido, no caso, conjuntivo, né? Que está sendo para mobilizar, com o objetivo de mobilizar aquele tecido para liberar as aderências. Então, pegando aquela abdômen que estava aqui, a gente vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui é usado também, às vezes, num tendão, tá? Deixa se vocês vão conseguir ver, ó. Ó, eu puxo e volta, puxo e volta. E eu vou fazendo isso, gente, um tempão, até eu sentir que aquilo melhorou. As manobras de Wetterfeld, que são manobras de amassamento rotacional. Então, eu pinço e giro para um lado, giro para o outro. Pinço, giro, né? Não tem como me pinçar aqui, ó. Que seja, pinço, giro para um lado e para o outro. Pinço, também, com objetivo. Gente, então o que acontece? Bom, deixa eu terminar de falar as manobras. Massagem, terapia manual, pompagem. A pompagem é aquela que estica, tá? Então, a pompagem também é muito bom para fibrose. E a liberação da aderência cicatricial, que também é uma mobilização transversa. Então, eu posso fazer esse movimento aqui, ó. Então, primeiro eu posso fazer assim, solta, 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 solta. E daí é transversa e eu vou fazendo. Aqui, claro, não tem aderência nenhuma, né? Vocês não conseguem ver. Mas eu estaria fazendo esse movimento até soltar. Fiz transverso, eu vou fazer em todas as direções. Eu vou fazer perpendicular à fibra. Posso até fazer girando, sentido horário, depois sentido anti-horário. Com o objetivo de soltar essa aderência. Então, era isso que eu queria falar. Que essas manobras, todas, essa Cyriax, a Wetterwald, a pompagem, a aderência, é a primeira coisa que a gente vai fazer. Porque primeiro a gente precisa soltar esse tecido. Então, a gente até pode usar um recurso, a primeira coisa, calma. A gente até pode usar um recurso anterior de eletroterapia para nos ajudar.
Mas eu quero dizer assim, fiz a eletro, por exemplo, fiz um ultrassom, é aqui que eu vou chegar na eletro, né? Ultrassom, a rádio ou dermo. Sem creme, gente, ultrassom precisa de gel, a rádio tem uns que precisam de gel, outros que precisam de glicerina, daí depende, né, da fábrica. Mas eu tiro bem aquele gel, bem aquela glicerina, tá? Bem, porque eu preciso daquela pele seca para poder palpar e fazer essas aplicaturas. Ó, o tempo tá acabando, daí a gente volta na mesma sala, tá? E daí eu fiz, então, fiz eletro, fiz esses movimentos de fricção, daí que eu vou fazer a drenagem. Então, a drenagem vai ser a última coisa, nesse caso ali da fibrose, tá? Então, era isso que eu queria deixar para vocês.